Olá, nos encontramos mais uma vez, em nome da Casa Espírita Passos de Luz. Sou Eliane Souza, trabalhadora voluntária da Casa Espírita, e estamos aqui em mais uma terça-feira para mais uma reunião pública, onde iremos conversar um pouquinho sobre temas retirados do Evangelho segundo o Espiritismo. Gratidão a todos aqueles que tiveram contato com essa nossa conversa em mais essa terça de reunião pública. E nós vamos iniciar o nosso encontro de hoje com a nossa mensagem. A nossa mensagem da noite de hoje, ela está sendo retirada desse livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a mensagem escolhida foi a mensagem 78, que fala de verdades e fantasias. E assim ele diz: o mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasia. É comum observar-se quase em toda parte a vitória dos homens palavrosos, que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o desfecho dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e luzida. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos deste jazz. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias, são grandes fantasias. É necessário não crer nisso, mas razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar de esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores, mas, apesar de tudo, para nossa felicidade, faz-se preciso entender a verdade enquanto é tempo. Então, essa é a mensagem Verdades e Fantasias, pelo Espírito Emmanuel, no livro psicografado por Chico Xavier, o livro Caminho, Verdade e Vida, e eu super indico, que é um livro maravilhoso. Então, como de costume, para iniciarmos a nossa conversa da noite, vamos iniciar com a nossa prece. Nós orientamos que aqueles que assim se sentiram melhor, que fechem os olhos no momento da prece. Essa prática de fechar os olhos, a orientação que costumamos dar é para que tenhamos uma melhor concentração e uma melhor sintonia com o assunto em foco, como também com as equipes espirituais.
Então, neste momento, agradecemos a Deus, nosso Pai de infinita bondade, por mais essa oportunidade bendita desse encontro fraterno, de mais essa noite, de mais a terça-feira, da reunião pública ofertada pela Casa Espírita Passos de Luz. Gratidão a toda a equipe espiritual dessa casa iluminada, que na noite de hoje também nos reunimos, encarnados e desencarnados, para sentirmos, para ouvirmos a mensagem do Evangelho trazida a partir desse momento. Gratidão ao nosso mentor espiritual, que está sempre conosco, aos mentores espirituais da Casa Espírita Passos de Luz. Gratidão, que fiquemos todos juntos nesse momento, em sintonia com o alto, com nosso Mestre amado Jesus, que seja formada em nossa tela mental a imagem do nosso Mestre, expandindo luz para toda a humanidade. Gratidão, fiquem todos conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, na noite de hoje nós iremos falar um pouco do tema que está lá no capítulo 18. O capítulo é Muitos são chamados e poucos os escolhidos. E o item, nós iremos tratar do item da porta estreita, que está lá no capítulo 18. E, como de costume, né, nossos temas, nossas conversas são retiradas do Evangelho segundo o Espiritismo, e nesta noite não é diferente, né? Então, a passagem que acabamos de dizer, que é a porta estreita, né? Ela está no capítulo 18, né? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. E o item que escolhemos para conversarmos um pouquinho essa noite é a porta estreita. E aí eu peço permissão só para ler a passagem, né, de abertura aqui, que é uma pequena passagem que está lá no livro de São Mateus, no capítulo 7, versículos de 13 a 14. E lá ele nos diz: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição ela é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram, né? Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Essa é o pequeno trecho, né, que está lá em Mateus, no capítulo 7, dos versículos 13 e 14. Então, meus irmãos, a recomendação, né, de Jesus é que nós possamos entrar, né, pela porta estreita, né, em busca do nosso melhoramento, do nosso aperfeiçoamento e da nossa evolução, né, da nossa evolução espiritual, do nosso autoconhecimento, da nossa reforma íntima, que a gente possa transitar por esses caminhos, né, de elevação espiritual, de elevação moral, entrando pela porta estreita. Porque, como ele diz, larga é a porta da perdição, né? É a porta que temos os acessos, né, os acessos maiores, que são muito convidativos para todos nós, né? A porta estreita, nós temos que reconhecer que é um caminho muito sofrido, né, para que a gente possa adentrar nessa porta estreita. Enquanto que a porta larga, como recomenda, né, Jesus, é uma porta
onde está sendo oferecido para todos nós todas as oportunidades para a nossa perdição. Então, o caminho da porta larga é um caminho muito espaçoso, né? O caminho que nos conduz para adentrarmos a porta larga é o caminho mais espaçoso que existe, né? Nós estamos o tempo todo rodeados de muitas facilidades que nos dão a vontade, né, de estar adentrando na forma larga, né? É um caminho que não nos traz sofrimento, meus irmãos. Todos esses caminhos que nos oferecem bonanças, que nos oferecem facilidades, geralmente é o caminho que nós escolhemos para seguir. Logo, a porta que nós encontraremos para adentrar é essa porta larga, né? Conforme a passagem aqui de Mateus. Então, a porta larga, como disse a passagem, é a porta da perdição, né? Porque são numerosas as paixões que nós encontramos, né? Se nós formos visualizar nesse momento, nós veremos todas essas facilidades, né? Como o dinheiro, a bebida, né? As questões materiais, a luxúria, né? Então, tudo isso faz parte do pacote que forma as vaidades, né? As vaidades humanas, as nossas vaidades. E tudo isso vem a facilitar a nossa entrada nessa porta larga. Então, é maior o número dos que seguem o caminho do mal, né? Nós não precisamos nem falar muito sobre isso, porque é a nossa realidade, é o que nós estamos visualizando, vivenciando, né? Que o caminho do mal é o caminho predileto, né? É o caminho que é escolhido a ser seguido, né? Em todos os momentos da nossa trajetória, né? Então, a passagem ela vem para nos orientar, né? Que a ter cuidado, alguns cuidados, né? Com essas paixões mundanas, com essas facilidades que estão sendo oferecidas o tempo todo para todos nós. Então, como foi dito, né, é maior o número de seguidores nesse caminho do mal. Enquanto que a porta estreita, segundo a passagem evangélica, né, é a porta da salvação, é a porta que vai nos levar para a nossa elevação moral, para a nossa elevação espiritual. E, segundo a passagem evangélica, esse encontro com a porta estreita, ele exige grande esforço, né, de todos nós, para que possamos transpor nessa porta. O nosso esforço será constante, né? A nossa observação de nosso comportamento, os nossos cuidados, né? Durante a nossa passagem, né? Pelo planeta Terra, terá que ser muito bem estudado, muito bem levado de forma cuidadosa. Nós precisamos ter muito cuidado, né? Para que possamos conviver em constante aprendizado sobre as orientações deixadas por Jesus, né? Sobre as orientações evangélicas e buscar o nosso melhoramento moral o tempo todo. Então, exige esse grande esforço de todos nós. Nós devemos, né? E essa é a grande luta, né? O tempo todo, vencer as más tendências que nós temos,
que essas más tendências, elas estão enraizadas em todos nós, né? Então nós precisamos vencer essas más tendências, essa nossa vontade, né, que nós temos, né, por já vivermos durante várias encarnações ligados à porta larga, né? Então, para que a gente possa estar sendo conduzido, né, estar sendo conduzido a trilhar este caminho para chegarmos à porta estreita, nós precisamos vencer essas nossas más tendências. Porque, meus irmãos, a porta estreita é o único caminho que nos conduzirá a Deus. Quando estamos em busca dessa porta estreita, nós começamos a nos conectar, né, com a divindade. Nós começamos a nos conectar com os ensinamentos do Cristo. Nós começamos a observar os exemplos deixados por grandes figuras, né, do meio, seja espiritual, seja religioso, enfim, grandes seres importantes, né, que vieram para a humanidade para deixar um exemplo de desprendimento, de amor ao próximo, de caridade, né, de aproximação, né, uns dos outros e de sermos mesmo, né, procurar sermos conduzidos para encontrarmos essa porta estreita. E o que acontece com aqueles que elegem, né, a porta larga? Que, como dissemos, são a maioria, né? A maioria de nós ainda elegemos essa porta larga. Ainda estamos conectados, ligados aos vícios, à maldade, à vaidade. Então, o que acontece conosco, né, que ainda estamos ligados a essa porta larga? O Evangelho nos diz que o tempo e a dor nos conduzirá ao caminho da porta estreita, né, em regime de misericórdia divina. Porque Deus é misericordioso o tempo todo. Por mais que sejamos ingratos o tempo todo, porque nós somos ingratos com a divindade, nós somos ingratos com Deus, nós somos ingratos com nós mesmos. E assim, o que ele nos diz aqui? Que o que vai acontecer conosco, né? Que o tempo e a dor é que vai nos conduzir em busca desse caminho, né, da porta estreita. E se nós observarmos, é o que nós estamos vivenciando hoje, não é? O tempo, né, que já vem se arrastando aí por décadas, por séculos, e nós estamos em um momento em que a humanidade está sendo conduzida a buscar a porta estreita. Ainda são poucos, mesmo com o exemplo, né, mesmo com a oportunidade, porque lembrando aqui da questão da pandemia, é uma oportunidade que está nos conduzindo à busca dessa porta estreita. Ainda não estamos entendendo esse recado, né, da divindade. Então, nenhuma ovelha, para vocês verem como a misericórdia divina, ela é essencial na vida de todos, né? E ela é permanente. Onde o Evangelho nos diz que nenhuma ovelha se perderá do rebanho do Senhor. Porque Deus, que é misericordioso o tempo todo,
Ele não desprezará nenhum de nós, né? A todo e qualquer momento que decidirmos ir em busca dessa porta estreita, nós teremos a oportunidade em todos os caminhos, em todas as direções, de encontrarmos. A nós será demonstrado e oferecido, como vem sendo oferecido, né? Há 2000 anos aí, o exemplo do nosso Mestre amado Jesus. E se observarmos esse exemplo que está à nossa disposição o tempo todo, nós iremos sim buscar essa porta estreita. Então, existe durante esse trajeto, né, evolutivo de todos nós, a lei do progresso, né? E essa lei do progresso, ela vem para impulsionar, nos mostrar os caminhos que nós temos que seguir para que nós possamos, utilizando do nosso livre-arbítrio e tendo acesso às duas portas, tanto a porta larga como a porta estreita, buscarmos a melhor porta, o melhor caminho a seguir. E o homem, ele, através dessa lei do progresso, né, ele cederá essa necessidade. Por quê? Porque o homem vai entender que é necessário evoluir. Ele vai entender que é necessário seguir o caminho que vai conduzi-lo à porta estreita. Ele vai entender que é a grande necessidade que tem de buscar a porta estreita. E isso nós observamos por essa lei divina, né, que é a lei do progresso. E assim, atualmente a Terra, como nós já falamos várias vezes, em várias oportunidades, né, aqui mesmo na Casa Espírita, tanto no formato físico, como já aqui no formato virtual, nós já falamos várias vezes, né, que nós ainda estamos em uma fase de mundo inferior, né? Nós estamos passando por provas e expiações e que ainda predomina entre nós o mal, né? Estamos acordando, estamos tendo a oportunidade de despertamento, né, de buscar o caminho que nos leva à porta estreita, mas nós estamos ainda nesse estágio, né? E nós podemos dizer que nós estamos no ápice de tudo isso, onde tudo se transforma, está se transformando, velhas opiniões, velhos caminhos que eram seguidos, né? Todos estão começando a entender que a busca, a predominância do mal não vale a pena e que nós temos que buscar o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da fraternidade, que vai nos levar, nos conduzir ao encontro com a porta estreita. Então, nesse momento em que estamos ainda vivendo, o que se destaca entre nós? O que ainda predomina entre nós? Predominam as paixões grosseiras, as maldades, as misérias, muitas enfermidades. Estamos vivenciando momentos de fraternidade também, né? De caridade. Eu acredito, né, que talvez seja o momento em que mais estejamos vivenciando esse sentimento de amor, de fraternidade, de cuidado com o próximo. Mas o que se destaca ainda são essas paixões grosseiras, né, essas maldades. E quais são as causas, né, dessas dificuldades atuais? Por que ainda temos todas essas maldades, né? Por que a predominância ainda é do mal?
porque nós estamos em um estágio evolutivo em que a humanidade ainda se prende às questões materiais, ainda se prende à vaidade, ao orgulho, né? Nós ainda estamos presos a tudo isso. Então, tudo isso causa essa dificuldade de que possamos estar indo ao encontro da porta estreita. Então, nós ainda estamos resgatando delitos que nós cometemos em nossas existências anteriores. E isso, em muitos casos, né, passa a aflorar de forma mais... nós nos ligamos muito ainda, né, a essas questões de maldades cometidas em nossa existência anterior. E aí acaba que impedindo, né, a nossa evolução para o mundo regenerado. E vivemos no presente o reflexo do passado. Tudo que nós estamos vivendo, que de certa forma nos atinge, é um reflexo daquilo que nós fizemos na nossa existência anterior. E nós estamos aqui nesse momento para resgatar, para reparar. Por isso que nós estamos ou vivendo em provas ou vivendo em momentos de expiação, para que a gente possa reparar o que nós fizemos de mal na existência anterior. É uma pena que muitos não consigam, né? Não aproveitam a oportunidade de reparar. Muito pelo contrário, e pioram ainda mais a situação. Então, a transformação da Terra, ela está acontecendo, né? E nós passaremos de um mundo de expiação para um mundo de regeneração. Nós iremos para o mundo de regeneração, sim, mas para isso nós temos que passar por tudo que nós estamos passando, né? E essas oportunidades nós teremos também, de porta larga, de prática do mal, de prática da imoralidade mesmo. Tudo isso vai estar no nosso caminho, né? Como também vai estar no nosso caminho a oportunidade da prática do bem, da prática da caridade, da prática da fraternidade, para que nós possamos, utilizando do nosso livre-arbítrio, escolher aquele caminho que nos conduzirá para a nossa evolução moral e espiritual. Então, quando o planeta se achar transformado, a porta estreita e a porta do bem se tornará larga, né? Essa é a porta, né, que nós vamos vibrar para que um dia prevaleça somente a porta larga, mas a porta do bem. Essa porta larga que era estreita e se transforma, né? Com a transformação da humanidade, com a transformação do planeta, ela se transforma em porta larga, né? E é aí que ela passará a ser a mais frequentada. E o Espiritismo, né? O Espiritismo, qual a contribuição do Espiritismo na orientação, né, desses caminhos, né? Quando nos mostra a porta larga, a porta estreita, qual a contribuição do Evangelho segundo o Espiritismo nesse momento, né, da humanidade, nesse momento em que caminhos são oferecidos, né, para conduzirem o ser ao encontro da porta estreita, né? O Espiritismo, ele vem esclarecer sobre a anterioridade da alma, né? Sobre a pluralidade das existências, dos mundos, e aí vai alargar a nossa compreensão em busca do entendimento, em busca do nosso melhoramento.
O Espiritismo, ele faz a luz chegar sobre os pontos mais obscuros da nossa fé, né? Ele vem a nos ensinar a fé raciocinada, né? Ele vem nos mostrar os pontos obscuros, vem fazer com que eu chegue aqui hoje e possa estar falando sobre o que é a porta larga, o que é a porta estreita, quais as características de cada uma, o que a gente deve fazer, todos nós devemos fazer para buscar o nosso melhoramento, para encontrar o melhor caminho. Então o Espiritismo, ele contribui com tudo isso. Ele traz toda uma compreensão da verdade, de toda a sabedoria, das máximas do Cristo. Tudo que nós estudamos, tudo que nós buscamos de melhoramento dentro da doutrina espírita, nós temos como modelo a ser seguido o Cristo, né? Essas máximas do Cristo. Então, o Espiritismo é um grande contribuidor na nossa evolução moral e espiritual. Então, a nossa caminhada evolutiva, conforme o homem vai evoluindo, ele toma consciência da necessidade de praticar o bem e se torna bem difícil, né? Menos difícil se torna seguir o caminho do mal. Então, essa é a contribuição da nossa noite de hoje, trazida aqui pelo Evangelho segundo o Espiritismo. E espero que com essas palavras, né, nós possamos estar compreendendo os melhores caminhos a seguir. Então vamos encerrar o nosso encontro da noite de hoje com a nossa prece, e ao final, após a prece, nós teremos um passe virtual, que vocês possam, se assim quiserem, preparar um jarro com água, porque acreditamos que nesse momento a espiritualidade benfeitora venha magnetizar essa água e que sirva essa água de medicamento para as nossas dores, principalmente as nossas dores morais. Então vamos encerrar nesse momento com a nossa prece final, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade da palavra da noite de hoje, trazida segundo as orientações de Mateus, do Evangelho, segundo o Espiritismo. Gratidão aos nossos benfeitores espirituais, que possamos, Pai amado, Pai de infinita bondade, buscar sempre seguir os melhores caminhos, que possamos ser conduzidos ao encontro dessa porta estreita, que as facilidades não nos prejudiquem, para que possamos estar evoluindo moralmente e espiritualmente a cada dia. Gratidão aos benfeitores espirituais da Casa Espírita Passos de Luz, por mais esse momento, por mais essa contribuição, pelo auxílio da noite de hoje. Gratidão, Pai amado, Mãe Maria, Maria de Nazaré, com toda a sua equipe iluminada. Fiquem todos conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, muitíssimo obrigada por mais essa oportunidade e até um próximo encontro. Boa noite. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente.
Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo-te tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.